Camacho, boa tarde, Júlio Nascimento, Globo Esporte. Camacho, eu queria que você falasse, né, como está o grupo depois desse peso da primeira vitória ter saído, né? A torcida do Guarani estava já numa expectativa muito grande, porque tinha um jejum que vinha desde o ano passado, e agora o Guarani consegue a primeira vitória. Como é que o grupo tem se comportado desde então? Antes do jogo a gente já estava conversando entre a gente que futebol é complicado, né? A gente estava jogando bem, estava desempenhando, criando oportunidades e o resultado não estava aparecendo. E por ser um campeonato de tiro curto, o resultado tem que aparecer de alguma forma. E graças a Deus veio com uma vitória boa, uma vitória fora de casa e convincente. Eu acho que isso é muito importante para dar confiança. Acho que essa vitória teria que ter vindo mesmo nesse jogo para dar confiança para o restante do campeonato aí. O grupo tá confiante agora. Pois não, Washington Melo, Rádio Central. Camacho, você foi um dos últimos a chegar e já entrou, já chegou jogando e você está indo muito bem, né? Recebendo elogios aí dos torcedores. Na sua avaliação, o que fez você se encaixar tão rapidamente assim? Parece que você já joga no Guarani há muito tempo. Graças a Deus, obrigado. A gente busca isso, né? Eu vim para pré-temporada no dia 8, cheguei um pouquinho depois, mas treinei pra caramba, foi um tempo desgastante ali, mas é para dar efeito nos primeiros jogos, né? Eu quis jogar os primeiros jogos para isso, para já pegar a forma ali como o time joga, para conhecer os companheiros. E graças a Deus tem dado certo e espero continuar assim. Camacho, boa tarde, Diego Alves da IPTV. Além da sequência de jogos nesse início de temporada, né, você foi titular nos 3, nos 2 últimos você ainda ganhou uma responsabilidade a mais, que foi a de assumir a braçadeira depois da lesão do Diogo Matheus. Como é que você recebeu essa situação? Claro que não é a primeira vez que você passa por isso, mas aqui no novo clube, no início de temporada, já se tornar um dos líderes, o que talvez fosse acontecer naturalmente também, mas agora com a braçadeira de capitão, como é que você está encarando também essa situação de ser um dos líderes da equipe dentro de campo? Com a lesão do Diogo, o Humberto me chamou no dia seguinte, perguntou se eu queria ser, se eu poderia ser o capitão. Fiquei muito feliz e falei que sim. Espero que, no começo é complicado, a gente chega conhecendo os companheiros, mas espero que jogo a jogo a gente vai ganhando a confiança ali deles e conseguindo liderar a equipe aí. Sei que tem vários aí que podem ser, todo mundo fala no vestiário, todo mundo tá muito consciente do campeonato que a gente tem que fazer, mas com essa braçadeira é uma responsabilidade a mais e eu estou muito feliz com isso. Camacho, boa tarde, sou o Victor Freitas do Nossa Taba. Você tem chamado muito a atenção do torcedor, né, nessas primeiras rodadas, tem sido o titular absoluto do time e em alguns jogos você transita ali numa posição mais como primeiro volante, em outros você está mais à frente. O que te agrada mais enquanto atleta dentro de campo? O que você sente mais à vontade em performar? Logo quando eu cheguei, a primeira conversa que eu tive com o Humberto foi exatamente essa, em que posição eu gosto mais de jogar, onde eu me sinto mais à vontade. Eu deixei claro que era de 5, de primeiro volante. Durante o jogo a gente pode rodar um pouco porque ele dá essa liberdade, o sistema de jogo dele dá essa liberdade. Ele fala que os 3 meios-campistas dele sabem jogar, sabem desarmar também, então a gente pode rodar ali entre algumas funções, mas eu deixei claro que a função que eu gosto mais e que eu me sinto mais à vontade é de 5 ali, de primeiro volante. Tudo bem, Camacho? Antônio Lupe, Rádio CBN. Ainda em cima dessa pergunta, o Chay, pelo que a gente viu, dificilmente vai reunir condições de jogo por conta da lesão que ele sofreu lá em Itu e vai precisar ter uma mudança nesse meio campo, né? No elenco, a gente vê jogadores com as mesmas características do Chay. Vou citar um exemplo aqui, o França. Só que o Humberto, ali no primeiro jogo contra o Corinthians, ele colocou jogadores que também têm qualidade de marcação, no seu caso, do Bueno, e o Anderson começou com o Ituano, né? Você acha que vai ser mais ou menos isso, esse meio campo para o duelo contra o Mirassol, mesmo jogando em casa, mas para tirar esse negócio assim, são 3 volantes, mas não significa que é um time defensivo? Eu acho isso também. Tem muitos meio-campistas aqui com qualidade de jogo e qualidade de marcação, então tirando um jogador de características mais ofensivas e botando um volante, não quer dizer que o time não vai atacar. Isso a gente mostrou contra o Corinthians, contra agora contra o Ituano, depois que o Bueno entrou também, o time foi ofensivo, jogou bem, criou oportunidades. Então acho que, eu não sei ainda o time que vai jogar, mas eu acho que quem entrar está muito capaz de fazer a função. O Anderson também entrou no último jogo, jogou muito bem. Então quem tá entrando, o Araújo também tem entrado
muito bem nos jogos, então quem tem entrado ali no meio de campo tem dado conta do recado. O Anderson também jogou o primeiro jogo, também achei que jogou muito bem. Então acho que o Humberto está bem servido ali na função, e quem ele escolheu acho que vai dar conta do recado. Camacho, tudo bem? Marcos Ortiz, Rádio Planeta Guarani. Primeiro, uma constatação, é muito bom ver um cara entrando em campo e rendendo aquilo que se espera dele, né? Você chegou cercado de falta de expectativa e já conquistou o coração do torcedor, como bem frisou o Washington Mello. Parabéns por isso. A gente vê uma saída de bola do Guarani agora diferente. No ano passado, o Guarani trabalhava muito aquela saída apoiada, com excesso de passes, bola recuada para o goleiro a todo momento, e a sua entrada no time permitiu que a saída de bola fosse mais vertical. Essa característica do bom passe, a boa transição, né? Fazendo sempre a transição para o ataque vertical. Legal. Primeiro, se essa é a sua característica. E segundo, no treinamento que a gente pôde ver, no treinamento de mais de uma semana atrás, você aparecia muito à frente, fazendo inclusive pifada para o Matheus Bueno fazer gol e tal. Ainda não vimos isso no jogo. Dá para rolar esse passe do Camacho ali pisando perto da área já? Obrigado, primeiro obrigado pelas palavras, é só o começo do campeonato ainda, mas eu espero manter esse ritmo aí e continuar agradando. E sobre a característica, eu procuro sempre passar para frente, acelerar o jogo, mas se meus companheiros não me dessem opção, isso não seria possível. Então a movimentação ali, o que o Humberto treina, as movimentações, tem muitas movimentações, a gente já entra em campo sabendo o que tem que fazer e é onde o companheiro vai estar. E no treino ali eu estava na mesma função, só que apareceu oportunidade ali, um movimento, né? Também a gente precisa de um movimento e aconteceu, mas espero que em breve aí aconteça nos jogos também. Tô querendo isso e se Deus quiser mais para frente vai começar a aparecer algumas assistências mais perto do gol. Ô Camacho, como o Diego mencionou, você agora tem essa responsabilidade também de capitania dentro do elenco e isso gera também algumas responsabilidades, né? A gente sabe que no futebol existem alguns pontos sensíveis e algumas situações que às vezes são expostas e geram desconforto dentro do elenco. A gente está acompanhando essa situação do Humberto Louser com o Regis, até o próprio Humberto disse que isso está sendo tratado internamente, então a gente não tem a pretensão de saber os detalhes disso, mas você no papel de capitão, como que você acha que você pode colaborar para que às vezes o ambiente continue intacto, que o vestiário continue blindado desses problemas externos que acontecem às vezes? Apesar de chegar agora e estar um pouco por fora assim, desse assunto, é um ambiente muito bom aqui no clube. Desde quando eu cheguei fui muito bem recebido, o vestiário é ótimo. Mesmo com a primeira derrota ali, o empate, jogando bem, em nenhum momento se houve dúvida ali no vestiário, em nenhum momento ninguém fraquejou, todo mundo depois do jogo já falando, o próximo jogo a gente vai ganhar, a gente tem certeza. Então é um vestiário que está muito blindado, eu tô achando, assim, um vestiário muito confiante e que essa situação se resolva o mais rápido possível. Mas assim, graças a Deus não está atrapalhando o vestiário, o vestiário está muito fechado ali, está muito consistente. Ô Camacho, essa primeira fase do Campeonato Paulista é um tiro curto, né? São 12 jogos apenas, e o Guarani, né, já tirou aquele peso, né, das costas pela vitória conquistada no último sábado. Pela sua experiência, pelo que você viu do elenco, do grupo, até onde o Guarani pode chegar nesse campeonato? Você acha que o Guarani tem totais condições de conseguir a sua classificação para a próxima fase? Com certeza, eu acho que não pelo resultado, mas pela forma como a gente vem jogando fora e dentro de casa. A gente está se impondo nos jogos, espero que continue assim e melhore, porque a gente vai pegando entrosamento, vai pegando a parte física também. Então, o nosso objetivo é a classificação, tenho certeza que a gente vai lutar por ela até o fim, e o grupo está pronto para isso, a gente está focado nisso e espero que próximo jogo agora em casa a gente confirme a vitória dentro de casa também, que é importante. Já vamos para 7 pontos e vamos brigar até o final para essa classificação. E depois o campeonato é completamente diferente. Camacho, o Ortiz e o Washington Mello falaram sobre esse seu início já conquistando aí os torcedores e as torcedoras do Guarani. Você tem sentido isso assim no contato do dia a dia? Torcedores te param, torcedores mandam mensagens em redes sociais. Como é que você tem recebido esse contato inicial e esse carinho da torcida do Guarani nesse começo de temporada? Eu vejo pouco rede social hoje em dia, mas o pouco que eu vejo, eu estou vendo esse carinho, é natural. Aqui dentro do clube também estou sendo muito bem recebido aqui. E na cidade eu ainda não estou conseguindo receber esse carinho, porque eu estou em hotel ainda, não arrumei minha casa ainda, então tá correria. Tem jogo, um jogo atrás do outro, não está dando tempo de fazer muita coisa. Mas
Se Deus quiser, semana que vem aí, minha família vai chegar e espero dar uma volta na cidade aí e receber um carinho, se possível. Camacho, essa sequência inicial de Campeonato Paulista é muito intensa, né? Nos últimos 6 dias o Guarani fez 3 jogos até sábado, né? Já tem jogo agora quarta, depois domingo tem, vai ficar nessa sequência de 2 vezes por semana, pelo menos, o jogo com alguma frequência. Quanto isso atrapalha o rendimento físico da equipe, mas a partir do momento que o time conquista uma vitória, o quanto é bom a equipe entrar numa sequência dessa com um patamar mais estável? Atrapalha, não vou mentir aqui e falar que não atrapalha a parte física no começo de temporada, mas atrapalha todos os times, então isso não pode ser uma desculpa. E agora com a vitória a gente conseguiu ter mais um dia, né? Porque vão ser 3 dias agora para o próximo jogo, que é amanhã. Então deu para recuperar mais um pouquinho, deu para zerar aí o cansaço. E espero que o time amanhã esteja com a carga total para fazer um grande jogo aqui e conseguir a vitória. Ô Camacho, você falou dessa questão que ainda está procurando um apartamento para morar, está morando no hotel e assim, a gente sabe que às vezes não tem muita coisa para fazer, a família ainda não chegou. Você tem acompanhado esse Campeonato Paulista? Já tem algo que você fala, essa equipe aí pode dar trabalho? Se você acompanhou o Mirassol, que é o próximo adversário do Guarani amanhã aqui no Brinco? O Mirassol é um grande time, vem de 3 empates, mas os jogos que eu não vi todos os jogos, mas o pouco do que eu pude acompanhar, e agora eu vi o vídeo que a comissão mandou, né, dos melhores momentos, da saída de bola. É um time completamente de posse de bola, é um time que gosta de jogar, é um time chato, time que pressiona muito. Então, igual o Guarani estava sem ganhar e estava jogando bem, o Mirassol também. Então é um time muito difícil, a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil aqui dentro de casa, e é um time que tem que ser respeitado, mas se a gente jogar do jeito que a gente vem jogando, a gente tem totais condições de sair vitorioso. Ô Camacho, não dá para negar que você vem de um final de temporada bem tenso, final de temporada 2023 muito tenso, e agora no Guarani a gente percebe você muito alegre, muito feliz, me parece que você está realmente se sentindo em casa aqui no Brinco de Ouro, sempre com um sorriso pronto, né? Interagindo sempre nos treinamentos e tal. Primeiro, você está realmente tão feliz assim? Essa mudança de ares fez bem para o Camacho, e aproveitar o jogo iminente acontecendo amanhã à noite, né? Que você já peça para o torcedor do Guarani vir para o estádio e trazer um apoio para a equipe. É muito importante, já entrando na segunda parte, é muito importante o apoio da torcida. Acho que é fundamental para qualquer equipe conquistar seus objetivos no ano. E em casa o Guarani tem que ser forte, cara. Então a gente tem que ter o apoio das torcidas e jogar para ganhar aqui o tempo inteiro. E da felicidade, desde quando eu cheguei, como eu falei na primeira vez, eu fui muito bem recebido, tô muito leve, precisava dessa mudança de ares. E eu tô feliz, cara. Então, um cara feliz, eu acho que ele consegue trabalhar melhor, viver melhor. Então, é isso que eu tô procurando e, graças a Deus, tô conseguindo.